Discipulado Interativo. Apresentação: Missionário Maicon. Paz do Senhor, queridos discípulos de Jesus. Começamos neste dia mais um discipulado interativo. Palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. É com muita alegria que estamos aqui no dia de hoje para compartilhar a palavra do Senhor com você. Glórias a Jesus por isso. Quero deixar um abraço para você, querido discípulo, querido ouvinte. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua parentela. E quero te agradecer por estar nos acompanhando todas as segundas-feiras aqui, às 16h e também nas nossas plataformas. Não esqueça também de seguir o CAF Brasil .oficial lá no Instagram e também o nosso discipulado. Para começar o nosso trabalho de hoje, eu quero relembrar que nas últimas 3 aulas nós falamos sobre a importância do discipulado, o que é ser discípulo, porque eu devo aceitar Jesus. Só que a partir de hoje, na aula de hoje especificamente, nós vamos tirar uma grande dúvida de muita gente. Por que eu devo aceitar Jesus? Por que eu devo seguir a este Cristo? Alguém que eu nem consigo ver, alguém que parece estar tão longe de mim. Por que isso deve acontecer? A aula de hoje, do Discipulado Interativo, vai falar um pouquinho sobre isso. E agora, para a gente começar a nossa adoração a Deus, através da palavra, nós vamos louvar o Senhor através de uma adoração que vai revelar onde o Senhor Jesus Cristo mora. Com vocês o louvor Acima das Estrelas, Shirley Cavalhais. Chegueira, o homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele Jesus, o Rei da Glória. Oh, aleluia. Te amamos, Senhor. Salvou-me com muito amor. O homem que mora acima das estrelas. Ele mora acima das estrelas. Ele Jesus, o Rei da Glória. Ele mora acima das estrelas. Ele Jesus,
Glória a Deus, maravilha. Esse Deus que é tão grande, poderoso, tremendo, mora acima das estrelas e ainda assim fala conosco, se comunica com a humanidade. Jesus vai falar com você através desta palavra. A palavra de hoje encontra-se no Evangelho, segundo escreveu o amado discípulo João, capítulo 15 e o versículo 16. Diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. A palavra de hoje vai falar da importância de aceitar a Cristo Jesus. Esse termo aceitar parece um pouco estranho. Quando a gente fala para alguém, se você quer aceitar a Jesus, o que significa a palavra aceitar? Aceitar é você admitir e aprovar. Se você for parar para pensar, nós seres humanos, nós temos a necessidade de aprovação todos os dias. Nós somos um ser que tem o desejo de ser aprovado, de ser aceito por alguém, de ser compreendido. E quando não há aceitação, ou quando há falta de aceitação das pessoas, principalmente que nós amamos, acontece o que? Acontece os conflitos, acontece as dificuldades, os atritos. Todo homem ele tem a necessidade de ser aceito fisicamente, e emocionalmente e espiritualmente. Só que quem pode aceitar e compreender o homem na sua totalidade se não for o Criador? Esta é a pergunta que nós fazemos no dia de hoje, né? A verdade é que o único ser capaz de compreender o homem é Cristo Jesus, porque Ele é o seu Criador. É como um pai. O pai, ele tem intimidade com o seu filho, com a sua filha, porque ele conhece, ele gerou aquela pessoa. E Deus nos gerou, né? Para que nós venhamos e nós devemos dar frutos para Ele. Diz que nós não escolhemos a Cristo, mas Ele nos escolheu, ou seja, Ele que nos aceitou. A verdade é que um homem sem Deus, ele se torna incompleto. Ele se sente incompreendido. Mas com Jesus Cristo, ele começa a se sentir aceito por Deus. É por isso que quando alguém recebe a Cristo como Salvador, ele se sente mais amado, ele se sente mais incluído, não só na sociedade, mas incluído numa esfera espiritual, uma verdadeira uma família. Tanto que a Bíblia diz que o Senhor, ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Ou seja, o Senhor, ele não abandona ninguém. O interessante disso tudo é que nós, as pessoas, né, gostaríamos que os outros nos aceitassem da maneira que nós somos, com todos os nossos defeitos. Só que nós, espertamente, vamos botar essa palavra, nós temos o costume de mostrar para os outros só aquilo que nos convém, as nossas qualidades. Agora você pensa comigo, se uma pessoa que você gosta muito descobrisse que você tem um grande defeito, ou descobrisse os seus pensamentos mais terríveis, com certeza você ficaria envergonhado. E você pensaria, essa pessoa não vai me amar, essa pessoa não vai me aceitar. Porque o amor verdadeiro fala de uma aceitação. Aceitação da maneira que Deus fez aquela pessoa. E independente da situação que ela está vivendo no momento. Aí você fala assim, então quer dizer que Jesus me aceita do jeito que eu sou? Porque na verdade não foi a gente que escolheu Jesus, Ele nos escolheu. Nós vemos lá em João, capítulo 15, versículo 16.
Jesus, ele nos escolheu primeiro. Então, nós que aceitamos o convite dele. Só que Jesus, ele não nos recebe, ele não quer nos levar até o final da maneira que nós nos apresentamos a ele. Ele quer uma transformação. E é isso que muitas vezes as pessoas elas erram. Ah, mas se eu aceitar Jesus hoje, eu tenho que andar assim, assim, assim. Não. Não é isso que Jesus está pensando para você. Não é isso que Jesus tem para você, né? Ele aceita você do jeito que você é, com seus pecados, mas ele quer que você seja transformado. Precisa ter um passo de transformação, um passo de libertação. Você tem que vir a Jesus como você está, mas não permanecer. O problema é que as pessoas aceitam Jesus Cristo, mas querem permanecer no erro. E Deus é um Deus que é um Deus de obras completas. É um Deus que é santo. E o desejo de Deus é que todos aqueles que servem a Cristo venham também ser santos. Porque se nós somos chamados filhos de Deus, que fomos adotados por Ele, fomos nomeados por Ele, nós temos que ser como o nosso Pai. Veja bem, quando alguém tem um filho ou uma filha, essa pessoa, ela herda as características físicas do pai, da sua mãe, ela se torna semelhante. E no espiritual da mesma forma. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que ser parecidos com Cristo. A palavra do Senhor diz que, certa feita, alguns líderes religiosos foram interrogar a Jesus Cristo. E começou uma discussão ali. E aí esses líderes religiosos, né, eles afirmam a seguinte frase: nós temos por pai Abraão, nós somos filhos de Abraão. E aí Jesus, ele fala: não, vocês não têm por pai Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o mesmo que Abraão fez. O que Abraão fez? Abraão aguardou, anelou pela promessa de Deus para a humanidade, que é Cristo Jesus. Só que aquele povo, ele não fez como Abraão. Ele não recebeu a Cristo. Ele não aceitou a Cristo, o convite de Cristo. Eles rejeitaram a Cristo. E por rejeitar as palavras de Jesus e por começar a botar a palavra de Jesus à prova, o próprio Cristo chama eles de filhos do diabo, porque eles fizeram a vontade do diabo. Então é impossível que alguém que fala que aceitou a Cristo ou aceitou o seu convite permaneça da mesma maneira que ele estava antes. O Senhor Jesus Cristo, ele nos ama incondicionalmente. Ele é a única pessoa que conhece todos os seus pecados, todos os seus vícios, todos os seus maus pensamentos, todas as suas más atitudes, até aquela que a sua família não conhece, até aquela que você mesmo esconde de você. Mas ainda assim, Jesus te ama incondicionalmente. E o amor de Cristo não é um amor do jeito que as pessoas falam ou pregam hoje em dia. Não. O amor de Cristo, ele está baseado na justiça e na verdade. Por quê? A Bíblia diz que o Pai corrige aquele que ama. E Jesus, como ele ama você também, ele está te mostrando que da maneira que nós, muitas das vezes, procedemos, vai nos levar à perdição. Um pai, quando ama o seu filho, ele quer o quê? Que o filho se conserte, ande de maneira reta, porque sabe que se ele pegar um caminho torto, o final dele será torto. Terá consequência. E as consequências, como diz o profeta Isaías, são os ais de Deus. As dores. Ah, Senhor, o Senhor me castigou por conta disso, daquilo. Não, Deus me castigou. Foi a sua escolha, a sua má escolha, que trouxe isso para a sua vida. Então Jesus, ele é tão bom, e é um pai tão amoroso, que ele também corrige,
ele traz para a gente a consciência das nossas escolhas. Para quê? Ele traz a consciência para a gente não sofrer a consequência. E uma pergunta, será que a maneira que você, querido ouvinte, querido discípulo, está vivendo hoje, será que realmente vai trazer um futuro promissor para você? Um futuro de conforto? Um futuro de tranquilidade? Ah, mas a palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Sim, mas eu não estou falando desse mundo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa vida, ela não se resume a este mundo. A Bíblia, ela é uma bússola, um direcionamento para nos preparar para uma vida eterna e definitiva. E é isso que Deus está falando para a gente. Deus, ele nos ama incondicionalmente, porque ele é o único que sabe dos nossos pecados e ainda assim continua nos amando. Sabe aquela pessoa que você gosta ou ama muito? Será que se ela souber das coisas que você pensa, será que ela vai continuar te amando da mesma maneira? Tanto é que o amor de Deus é comparado ao amor de mãe, né? Às vezes o filho comete algum delito e a mãe continua amando aquele filho, né? Ela continua tendo esperança de recuperação daquele filho, querendo transformar aquele filho, investindo naquele filho. Por quê? Porque ela gerou. E Deus, né, através do seu filho amado Jesus, nos gerou também. E maior do que o amor de mãe, o amor de Deus. Tanto que a Bíblia diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que mama, todavia eu não me esquecerei de ti. Você acha que no estado que você está, Deus esqueceu de você? Claro que não. Ele continua. Tanto ele continua investindo em você, que neste dia, Deus nos traz essa palavra de despertamento, mostrando para você a necessidade de um Salvador. Mostrando para você a necessidade de um elo que nós devemos ter com o Eterno. Com aquele que nos salva. Quando alguém vai preso, por algum delito que seja que ele cometeu, ele precisa de quê? De um advogado. Alguém que vai mediar, né, da voz, da fala para o réu e chegar-se até o juiz. Jesus é esse advogado que nós necessitamos. Nós, outrora, todos os homens de todos os tempos, a humanidade foi destituída da glória de Deus. Antes, nós todos estávamos sentados no banco do réu. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, ele levanta um advogado. E alguém que se colocou na brecha, esse advogado é quem? É Cristo Jesus, que defende a causa de homens maus como nós. Perceba, aqui, irmãos, quando o homem peca no Éden, lá em Gênesis, lá no início do Éden, quando o homem peca, a consequência do seu pecado é uma consequência eterna. É como se naquele tempo, ou melhor, naqueles dias, não existisse o tempo da maneira que existe hoje. Porque percebemos que este tempo que nós vivemos hoje, ele foi feito por conta do pecado do homem, certo? Por conta da queda do homem. Então, ficou o tempo do homem, né? O tempo Cronos determinado que o homem viveria tanto tempo. Por conta do pecado do homem, o salário foi a morte. Então, todos os homens que recebem uma genética espiritual do pecado, através do primeiro homem, o pai, né, do homem que seria Adão, todos os homens passaram a estar condenados ou estar condicionados à perdição. Então, por isto, todos seriam mortos, porque o pecado foi cometido na eternidade. Então, a consequência do pecado também seria eterna. Então, como que eu faço para abolir
uma coisa que é eterna? Só dando uma solução que também é eterna. E onde que eu vou buscar alguém que é eterno? Alguém que seja um ancião de dias, alguém que não tem limites. Na humanidade nenhuma você vai encontrar. Então, Deus, em sua infinita misericórdia, Ele dá o seu único filho. E o melhor, diz que o próprio Cristo Jesus, Ele se entrega, porque Jesus, Ele não suicidou-se, não, Ele se entregou. Porque um Deus eterno, Ele morre para tirar a condenação eterna. Para que nós tenhamos o quê? Vida eterna. E Cristo revelou-se Deus quando Ele morreu e Ele venceu o inferno e a morte. Para isso que Jesus morreu. Para que aceitar Jesus? Para que nós fôssemos livres da condenação eterna, diz a palavra do Senhor. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, você que não abriu a sua Bíblia ainda, pega a sua Bíblia, abra aí, toma um copinho d'água também, pega o seu lápis, sua caneta e escreva aí. Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Olha que o escritor de Romanos diz: a vida eterna em Cristo. Então, para eu abolir a condenação eterna, eu precisava de alguém eterno, e esse alguém eterno é Cristo. Quando eu aceito a Jesus, ou melhor, aceito o seu convite, eu tenho a vida eterna, que está só em Jesus. A palavra do Senhor diz que não há, irmãos, não tem como. Você pode se esforçar por suas obras, você pode tentar outros meios, outros mediadores, mas a palavra de Deus diz que não há outro mediador no meio dos homens, se não for Cristo Jesus. Para sermos religados à nossa eternidade com Deus, precisamos de Cristo Jesus. E a pergunta que não quer calar, vamos dizer assim: você já foi religado com Cristo? Se não foi, está precisando. Não deixe para depois, a hora é essa. O tempo é esse, porque o tempo do homem é limitado. Mas o nome já diz, a eternidade, ela não tem fim. E nós podemos escolher se nós vamos receber o convite de Cristo e receber a paz eterna, que só Jesus pode dar, ou receber a condenação eterna que estava destinado a nós por conta do pecado do nosso irmão ou pai, Adão. Outra coisa que eu preciso passar para os irmãos, para o povo de Deus, nossos discípulos amados, tem uma diferençazinha entre confissão e conversão. Vamos abrir aqui em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Já quero pedir a você, enquanto eu abro aqui, que não se esqueça de entrar nas nossas redes sociais. CAF África, cafbrasil.oficial, Nossa rádio interativa. Tem um aplicativo lá também, rádio interativa do CAF também. E lembrando que todas as segundas-feiras, às 4h, estaremos no ar. Se você não puder assistir, ou não puder ouvir no seu carro, na sua casa, vá lá no nosso canal no YouTube, que todos os programas estarão lá gravados. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou até sugestão de algum tema, manda pra gente lá no YouTube também, ou no nosso Instagram.
tá bom? Que assim que a gente puder, a gente vai sanando essas dúvidas e botando no ar programas com os temas que foram sugeridos. Claro, sendo eles relevantes para o nosso crescimento. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Porque a Escritura diz, a palavra de Deus diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Quando se fala em aceitar a Jesus, as pessoas confundem com ir à igreja, seguir regras, seguir doutrinas, mas aceitar Jesus não é isso, né? Aceitar é diferente de confessar Ele como Salvador. A palavra correta, na verdade, de aceitar a Jesus é aceitar, obedecer. Significa obedecer. E aceitar aqui tem um sentido de obedecer a sua palavra. Botá-la em prática na sua vida. Isso é aceitar Jesus Cristo. É você obedecer a regra de fé que agora você escolheu viver. Então, o amor, na verdade, amar a Jesus, né, como Ele nos amou incondicionalmente, é um hábito, é uma, como se diz, agora fugiu a mente a palavra, é um hábito que você vai aprimorando a cada dia. É uma prática diária. Aceitar Jesus Cristo é uma prática diária. No primeiro momento, você confessa Jesus. Eu confesso, ou seja, eu reconheço que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Após a confissão, aí que acontece a conversão. Conversão não é só você falar que aceitou a Jesus. Não. Isso não é conversão. Conversão é uma mudança gradativa todos os dias. Nós escolhemos estar com Cristo todos os dias. Quando um homem e uma mulher eles se casam, eles escolhem o quê? Eles escolhem ser fiel àquela pessoa todos os dias. Mesmo que tenha outras pessoas, mesmo que tenha outras oportunidades, ele vai honrar o compromisso que ele fez. Então, quando eu confesso a Cristo como Salvador, eu proclamei com meus lábios que agora eu pertenço a alguém. E eu vou lutar todos os dias agora de minha vida para o quê? Para honrar essa aliança que eu fiz com Cristo. Aí sim, isso é conversão. A conversão acontece todos os dias de nossas vidas. Então, a nossa luta, ela é diária, até o fim de nossas vidas. Por isso Jesus fala que no mundo tereis aflições. Ele diz, eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Então, quando Jesus fala isso, que ele venceu o mundo? Quando estava perto de sua morte. Então nós vamos vencer este mundo quando nós partimos para o Senhor. Claro, vencer que eu digo na sua totalidade, né? Nós vamos vencer esse mundo quando nós partimos para o Senhor. Isso na sua totalidade. Então, aceitar Jesus, na verdade, é o quê? É você ter uma vida pessoal com Deus. Não é você ir apenas à igreja, cumprir regras, porque regras qualquer pessoa pode cumprir. Qualquer pessoa pode cumprir. Não. Aceitar Jesus Cristo é você ter um relacionamento individual e pessoal com Ele. E um relacionamento pessoal, ele se dá todos os dias. Não tem como eu conhecer uma pessoa bem aprofundadamente se não começa com ela todos os dias. Isso é um relacionamento pessoal que nós devemos ter com Cristo Jesus. Todos os dias de nossa vida. E escolher Jesus
todos os dias. O cristianismo, irmãos, ele não está pautado em regras, em palavras humanas, não. Ele está pautado em relacionamento. Se você for olhar para a Bíblia, você não vai ver os discípulos e nem Jesus falando: vocês precisam aceitar Jesus. Não tem isso na Bíblia, não tem. Mas, se você for olhar todo o Novo Testamento e até parte do Antigo Testamento, você vai ver os homens de Deus e o próprio Cristo fazendo convite às pessoas para se tornarem discípulos, ou seja, para seguir a Jesus, para ter um relacionamento íntimo. Ou seja, Jesus está falando assim: ei, não apenas me aceite, mas venha ser parte da família, venha ser discípulo, venha caminhar comigo, venha estar perto de mim. Por isso que é necessário nós aceitarmos a Jesus, para nós sermos livres da condenação e nos tornarmos participantes do corpo de Cristo e sermos como Ele foi, sermos parecidos com Ele, sermos verdadeiramente novas criaturas. Que nova criatura é essa? Nova criatura de acordo com o Deus que eu escolhi servir. Como eu disse, o filho geneticamente parece com o pai e com a mãe, isso fisicamente falando, que até nos trejeitos também. E nós, espiritualmente, se somos realmente filhos de Deus, nós temos a obrigação de nos tornarmos parecidos com Cristo Jesus. Ainda sobre a questão de aceitar a Cristo, essa aceitação a Ele, a base dela, na verdade, é a nossa fé. Nós obedecermos e crermos naquilo que nós não vemos, né? Mas nós acreditamos, porque a fé é isso, é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas nós esperamos. Quando Jesus ele ressuscitou e foi para o cenáculo, né? Apareceu no cenáculo. Antes disso, quando os discípulos souberam que Jesus tinha ressuscitado, Tomé, né? Ele disse assim: eu não acredito. Se eu não botar as mãos nos cravos dele, né, nos machucados dele, nas feridas dele, se não for desse jeito, eu não vou acreditar. Aí daqui a pouco Jesus aparece no cenáculo e fala para Tomé: Tomé, bota a mão aqui nos cravos aqui. E aí Tomé, né, ele passa a acreditar. Aí Jesus fala o quê? Fala da gente, que estamos aqui hoje. Jesus fala da gente? Isso, fala da gente. Fala de você que está ouvindo essa palavra. Como assim Jesus fala da gente? Ele fala assim: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Os discípulos, eles viram, tiveram a oportunidade de ver Jesus Cristo, né, pessoalmente. Mas nós somos até mais bem-aventurados do que ele, porque nós não vimos, mas nós cremos. Ei, meu irmão, você também é um bem-aventurado. Você também faz parte dessa geração. Mas como que eu vou acreditar numa coisa, ou em alguém, em alguém que eu não estou vendo? Você acreditando, você vai ser bem-aventurado. Por quê? Nós não vemos a Cristo face a face ainda, mas nós o sentimos pela pessoa do Espírito Santo. E hoje eu vou falar uma coisa aqui, antes da gente já caminhando para o final, que o que significa a palavra crer? Crer é você acreditar em algo ou em alguém, né? Uma coisa que a gente faz muito, nós seres humanos fazemos muito, é quando alguém erra com a gente fala assim: fulano merece uma segunda chance. Vamos dar um voto de confiança para ele. E às vezes a gente dá um voto de confiança para tantas pessoas, não que seja ruim, isso é bom, ou para tantas coisas, para tantas oportunidades. E por que muitas vezes você não dá um voto de confiança para Jesus? Por que você não pode, nesse dia que Jesus preparou
para falar essa palavra para você, você não pode dar um voto de confiança para Ele, para conhecê-lo melhor, né? Porque diz que não foi você que escolheu Jesus, mas Ele que te escolheu. E Ele te escolheu não é para você ficar no jeito que tá, né? Trazendo indignação para você mesmo, para sua casa, para sua família. João vai dizer que Ele nos escolheu para que nós venhamos dar fruto e nosso fruto permaneça, né? O fruto é uma simbologia de boas obras. E essa obra vai permanecer, porque ainda que nós vimos parte dessa vida, as pessoas que ouviram o nosso testemunho, né, o que Deus fez na nossa vida, os frutos vão ficar, que elas ouviram e vão passar para outros. Então por que não dá um voto de confiança para esse Deus, para esse Cristo, que amou você e a mim incondicionalmente? Que mesmo sabendo de todos os seus tropeços, seus vícios, suas falhas, seus erros, mesmo de tudo isso, Ele escolheu amar você. Que fala que Ele nos escolheu. Então, eu quero fazer um desafio nesse dia aqui e nesse fim de programa. Qual o desafio, ô irmão Maicon? O desafio é o seguinte: você quer receber a Cristo hoje? Hoje é o dia. Jesus não preparou o ontem ou amanhã, não. Ele preparou hoje. Esse dia foi o dia que o Senhor nos preparou para quê? Para você que está aí, discípulo de Jesus, ouvindo essa mensagem, receba Ele como Salvador. E eu quero orar pela sua vida. Você vai dizer assim: Senhor meu Deus, neste dia, aí você vai falar o seu nome, fulano de tal, né? Vou falar eu, Maicon. Senhor, nesse dia, eu, Maicon, recebo Jesus Cristo como único e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Ajude-me a encontrar-se com o Senhor todos os dias. E que eu venha me converter todos os dias da minha vida e ser uma nova criatura. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração de confissão, em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a sua vida. Amém? Queridos, no próximo programa, nós vamos falar muito de Jesus, né? Mas nós vamos falar quem é Jesus. Quem é esse... Não tem como você nem descrever a Cristo, né? É inefável. Você não consegue encontrar palavras para descrever esse tamanho amor de Jesus Cristo. Nós vamos falar quem é Jesus. E vamos seguir falando depois sobre quem é a Trindade, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Estamos no discipulado interativo. E nós precisamos conhecer essa base do cristianismo. Amém? Então, semana que vem, nós vamos falar quem é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Quero deixar um abraço para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. E na semana que vem estamos juntos. Fique na paz, discípulos. Deus abençoe. Até a próxima.